Oi pessoal, meu nome é Andréia e eu sou estudante de graduação em Geologia pela UFMG. Você já ouviu falar de James Hutton? Bom, James Hutton nasceu em 1726 em Edimburgo, na Escócia, e era um fazendeiro, naturalista e geólogo. Hoje em dia ele é mais conhecido como fundador da geologia moderna. Além de ser um grande observador do mundo ao seu redor, ele apresentou conceitos geológicos bastante fundamentados. Ele reconheceu que a história da Terra poderia ser determinada pela compreensão de como processos como erosão e sedimentação funcionam nos dias atuais. No final do século XVIII, quando Hutton examinava cuidadosamente as rochas, naquela época acreditava-se que a Terra havia surgido apenas cerca de 6.000 anos antes e que os fósseis eram os restos de animais que morreram durante o dilúvio bíblico. Quanto à estrutura da Terra, os filósofos naturais concordaram que grande parte do leito rochoso consistia em longas camadas paralelas que ocorriam em vários ângulos e que os sedimentos depositados pela água eram comprimidos para formar pedra. Só que Hutton percebeu que essa sedimentação das rochas ocorre muito lentamente e faria parte de um ciclo geológico que teria sido completado inúmeras vezes. Em um artigo apresentado em 1788 para o Royal Society of Edinburgh, uma organização científica recém-fundada na época, Hutton descreveu um universo completamente diferente do bíblico. Esse novo universo, descrito por ele, seria formado por um ciclo contínuo em que rochas e solos são levados pelo mar, compactados em leito rochoso, forçados a subir à superfície por processos vulcânicos e eventualmente desgastados em sedimentos mais uma vez. Assim, ele citou como evidência um penhasco próximo ao ponto de Sica, onde a justa posição de camadas verticais de xisto cinza e camadas horizontais sobrepostas de arenito vermelho só poderiam ser explicadas pela ação de grandes forças ao longo de vastos períodos de tempo. Lá, Hutton percebeu que sedimentos após a deposição foram erguidos, inclinados, erodidos e então cobertos por um oceano, do qual o arenito vermelho foi então depositado. A fronteira entre os dois tipos de rocha de Siccar Point hoje em dia é chamada de inconformidade de Hutton. Então, a força fundamental responsável por moldar esse relevo era o calor subterrâneo, como evidenciado pela existência de fontes termais e vulcões. A partir das suas observações detalhadas de formações rochosas na Escócia e em outras partes das ilhas britânicas, Hutton inferiu que as altas pressões e temperaturas nas profundezas da Terra causariam as reações químicas que criaram as formações de basalto, granito e veios minerais. Ele também propôs que o calor interno faz com que a crosta se aqueça e se expanda, resultando na formação das montanhas. O mesmo processo faz com que as estratificações das rochas se inclinem, se dobrem, se deformem, como exemplificado nas rochas de Siccar Point. Outro dos conceitos-chave de Hutton foi a teoria do uniformitarismo. Segundo essa teoria, as forças geológicas em ação hoje são as mesmas que operaram no passado. Então isso significa que as taxas com que ocorrem hoje processos como erosão ou sedimentação são semelhantes às taxas anteriores, sendo possível estimar o tempo de deposição de um arenito, por exemplo, de determinada espessura. A visão de Hutton era que os fenômenos geológicos do mundo podem ser explicados em termos de processos observáveis e que esses processos operam com uniformidade geral por um período imensamente longo de tempo. Então, a partir dessa análise, ficou evidente que enormes extensões de tempo foram necessárias para contabilizar as espessuras das camadas de rocha exposta.